professor Paulo PCD, onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver. Olá, hoje a gente vai mergulhar nos 4 anos que, simplesmente redesenharam o Brasil. O governo provisório de Getúlio Vargas, ali entre 1930 e 1934. É um período que pode parecer curto, mas o impacto dele, o impacto foi gigantesco e a gente sente até hoje. E a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é justamente essa, né? Como é que um governo que nasceu para ser provisório, temporário, conseguiu na prática construir as bases de um Estado completamente novo? Para entender esse paradoxo, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o comecinho de tudo. Então, o ponto de partida é a Revolução de 1930. Vargas chega ao poder, mas, e aqui está o detalhe crucial, ele chega sem uma Constituição amarrando as coisas. Isso, na prática, deu a ele uma liberdade, uma autoridade excepcional para governar por decreto. E essa foi a chave de tudo. E o que isso significava no dia a dia? Significava que o poder estava todo concentrado numa única figura. Pensa bem. Sem Congresso para debater, sem o vai-vem legislativo, as decisões eram tomadas de forma direta, de cima para baixo. Isso permitiu que o Vargas agisse com uma rapidez e uma força que o Brasil simplesmente nunca tinha visto antes. A primeira grande missão do Vargas, então, foi desmontar aquela velha estrutura de poder. A famosa República do Café com Leite, que era dominada pelas oligarquias dos estados, precisava acabar. Era o único jeito de dar espaço para o novo projeto de Brasil que ele tinha em mente. E olha, a mudança foi da água para o vinho. O poder, que antes estava todo espalhado pelos estados, muitas vezes nas mãos das mesmas famílias por gerações, foi puxado com tudo para o centro, para as mãos do governo federal. Foi uma verdadeira inversão na lógica de poder do país. E como ele fez isso? Com ações muito diretas e, vamos dizer, bem eficazes. Primeiro, fechou o Congresso. Depois tirou os governadores eleitos e, no lugar deles, colocou chamados interventores federais. E quem eram esses caras? Eram homens da confiança dele, que garantiam que as ordens de Vargas lá no Rio de Janeiro seriam cumpridas à risca em cada estado. Certo. Com o poder centralizado na mão, qual era o próximo passo? Era preciso construir um novo aparato de Estado. Porque não adianta só ter o poder, né? Era preciso ter os instrumentos, as ferramentas para conseguir exercer esse poder em todo o território nacional. E essa construção se materializou muito claramente na criação de novos ministérios. O Ministério do Trabalho, por exemplo, já mostrava a nova importância que o governo dava para os trabalhadores da cidade e para a indústria. Já o da Educação e Saúde era um sinal claro. O Estado agora entendia que tinha um papel a cumprir na área social. Eram sinais dos novos tempos. Então, aqui está o pulo do gato, sabe? A gente está falando de uma mudança total de filosofia. O Brasil estava abandonando aquela ideia de um Estado que só assiste de longe, um Estado liberal, e passando a ter um Estado protagonista, um Estado que interfere, que regula, que planeja a economia e a vida social. Beleza, mas e na vida real, como é que esse novo Estado interventor começou a mexer no dia a dia das pessoas? Tanto na economia quanto lá no chão da fábrica, nas relações de trabalho. Vamos pensar no cenário. O mundo estava quebrando com a crise de 1929 e a economia do café aqui no Brasil foi devastada. O governo Vargas, em vez de cruzar os braços, agiu. Ele interveio pesado, protegeu a produção agrícola para não quebrar de vez, incentivou a indústria nacional para a gente depender menos do que vinha de fora e deu crédito para as empresas se segurarem. Era o Estado agindo como motor da economia. E na área social, a mudança foi igualmente radical, especialmente com a criação dos primeiros direitos para os trabalhadores urbanos. A jornada de trabalho passou a ter um limite, as férias remuneradas viraram um direito e o Ministério do Trabalho se tornou o mediador dos conflitos que antes eram resolvidos quase sempre na base da greve e do confronto. E foi justamente com essas políticas que o Vargas começou a construir uma das suas imagens mais fortes e duradouras, a de pai dos pobres. É um elemento clássico do populismo, né? Criar essa conexão direta, quase paterna, com a massa trabalhadora, se colocando como aquele protetor que finalmente estava olhando para as necessidades do povo. Só que, e sempre tem um só que, né? Esses direitos todos vieram com uma condição, um preço a ser pago, o controle. O chamado sindicalismo atrelado significava o seguinte: os sindicatos eram sim reconhecidos e até apoiados pelo Estado, mas, em troca, eles perdiam sua autonomia. Não podiam mais fazer oposição ou greves livremente. Era um avanço social, sem dúvida, mas com uma dose bem forte de controle político. Então, ao final desses 4 aninhos, o Brasil já é outro país.
E o legado que o governo provisório deixou é super complexo, cheio de contradições, que na verdade ajudam a gente a entender o Brasil até hoje. Se a gente for resumir os traços marcantes desse período, a gente vê essa dualidade o tempo todo. De um lado, o autoritarismo, a centralização do poder. Do outro, a modernização das instituições, a intervenção na economia e as novas políticas sociais. São as duas faces da mesma moeda que acabou moldando o Estado brasileiro moderno. E isso tudo acaba deixando a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Uma reflexão final. Será que é possível separar os avanços na modernização do Estado e nos direitos sociais do método autoritário que foi usado para colocar tudo isso de pé? Essa tensão, esse cabo de guerra entre progresso e controle, não foi só a marca daquele governo. Ela acabou se tornando uma das questões centrais e mais complicadas da nossa política. Um debate que, de um jeito ou de outro, continua vivíssimo até hoje. Professor Paulo PCD, onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver.